Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje então eu queria falar com vocês, mostrar na verdade, os meus livros favoritos de cada gênero. Tá aparecendo tudo aí? E bom, eu vi esse vídeo no canal da Ju Cirqueira, mas ela pegou esse vídeo de um outro canal, que eu não sei qual é, acho que é da Palavras Radioativas, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, pelo que eu andei vendo esses tipos de vídeo no YouTube, não tem os gêneros fixos que a gente tem que responder, a gente pega dos gêneros que a gente lê. Então, o que eu fiz, né? Peguei 7 gêneros que eu leio bastante, assim, e daí selecionei aqui os livros para vocês verem. É muito livro, porque acabei selecionando muitos livros porque eu não consegui escolher só um para cada resposta, assim, né? Eu roubei, eu tive que selecionar 2. E bom, vamos começar então com o gênero infantil barra infanto-juvenil, tá? Então, pro gênero infantil, eu coloquei O Pequeno Príncipe, né, do Anthony de Saint-Exupéry, não sei se meu francês tá bom, mas aí eu coloquei esse livro aqui porque eu li ele quando eu era muito pequena, foi assim, uma das primeiras histórias que eu tive que sentar mesmo e ler, sabe, e tentar entender o que estava acontecendo, porque eu tinha que fazer, acho que um trabalho pra escola. Eu tive um contato muito cedo com O Pequeno Príncipe, e depois, mais velha, eu reli e eu tive outra experiência. Eu interpretei a história de outra forma do que eu fiz quando eu era criança. E esse contraste, assim, de ter lido tão pequena e depois ter relido já adulta, é uma coisa que me marcou bastante, por isso que eu gosto tanto do Pequeno Príncipe. Eu acho que é uma das minhas histórias favoritas, assim, que de tempo em tempo eu tenho vontade de ler. Essa minha edição aqui, ela é em francês, eu trouxe ela quando eu viajei no meu intercâmbio, e eu sempre quis ter uma edição em francês do Pequeno Príncipe, assim, pra poder ler no idioma original, sabe? Pra ver como é que ficou a tradução, como é que é ler em português e ler em francês. Então, O Pequeno Príncipe é muito meu amorzinho. Coloquei ele como um dos meus favoritos, então, do gênero infantil, infanto-juvenil. Aí, então, como eu selecionei infantil e infanto-juvenil, pro infanto-juvenil eu selecionei Percy Jackson, mas não só o Percy Jackson, como toda a série dos livros do Rick Riordan, que eu tenho aqui. Eu tenho desde o primeiro livro de Percy Jackson até o último livro das Provações de Apollo. Adoro os livros do Rick Riordan, adoro esse universo de Percy Jackson. Eu acho que esse livro foi uma questão de ter lido no timing certo. Eu li, tem uma história muito, assim, muito amorzinho com o Percy Jackson. Porque antes eu não gostava do Percy Jackson, só que eu nunca tinha lido. Porque eu ainda tava muito no Harry Potter, assim. Então eu não gostava de Percy Jackson porque eu gostava de Harry Potter e ficava tipo, eu não vou ler isso, sabe? Porque eu já sei que Harry Potter é melhor. Mas um dia aconteceu, assim, do acaso, me falar, não, vai lá, lê Percy Jackson. E eu, tá. Eu li e eu me apaixonei. Foi um dos primeiros livros, assim, que eu virei noite lendo, sabe? Que eu chegava pros meus pais, falava, boa noite, gente, tô indo dormir. Mas 10 minutos depois que eu ouvia todo mundo deitar, eu ligava a luz pra ler o Percy Jackson, sabe? Então eu tenho, eu levo o Percy Jackson com muito carinho no meu coração. Foi aquela questão de timing. Eu li com os meus 11, 12, 13 anos. E desde então eu nunca mais parei, né? Eu segui crescendo com o Percy, então por isso que ele é um dos meus livros favoritos do gênero infanto-juvenil. Mas, é infanto-juvenil, mas eu acho que pessoas de todas as idades podem ler e gostar de Percy Jackson, tá? Porque eu acho uma história, assim, muito cativante, sabe? Claro que vai depender do seu gosto pessoal, mas eu já conheci adultos que leram Percy Jackson e simplesmente se apaixonaram, sabe? Falaram, eu li a série inteira em uma semana. Eu falei, eu também. Mas bom. E aí eu selecionei então o gênero ficção histórica. Só que assim, eu não leio muita ficção histórica. Eu li pouquíssimas, eu acho. Mas eu li uma que se destacou e que segue sendo um dos meus livros favoritos, no geral, assim, que é então Os Últimos Dias da Noite, do Graham Moore. Ele lançou recentemente um livro sobre aquele cara da Inglaterra, como é que é o nome? Winston Churchill. Ele escreve gêneros de ficção histórica, livros de ficção histórica, perdão, e Os Últimos Dias da Noite, então, vai abordar essa questão da disputa intelectual e judicial entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, sob o ponto de vista do advogado de um cara que eu esqueci o nome, Westinghouse. É um advogado jovem, ele acabou de conseguir, assim, o seu grande caso, né, de carreira, e ele vai entrar fundo para então defender esse cara chamado Westinghouse, que é quem descobriu
o Nikola Tesla. E é uma história, assim, que na vida real se passou em 12 anos, aqui no livro ela se passa em 2, mas eu acho que o autor, ele faz de tudo pra história ficar dinâmica, pra nunca parar de acontecer coisa. Porque, realmente, essas coisas do direito, elas são, assim, chatas, de vez em quando, né? E o autor, ele se esforça ao máximo pra não deixar isso acontecer nesse livro. Eu gosto muito, gosto das reflexões que ele traz. Eu gosto como a primeira imagem dos personagens não é a que fica, porque o Thomas Edison, ele é dito como um babaca, e depois ele se revela mais complexo que isso. O Nikola Tesla é a mesma coisa, né? Ele se revela um super gênio, e ele também, mas mais tarde, revela suas excentricidades também, seus pensamentos mais profundos, seus sentimentos, todas essas coisas. Gosto muito desse livro, recomendo demais. Não falo muito dele aqui, eu deveria falar mais, acredito. Mas fica de recomendação então pra você. Agora, o próximo gênero que eu selecionei é o terror. E eu não leio muitos livros de terror também. Todos os livros de terror que eu li são do Stephen King. Então, nada mais justo do que o meu livro favorito de terror ser do Stephen King, que é, então, It, a Coisa. Essa foi uma experiência, assim, que eu vou levar pra sempre comigo, né? Eu li ele em 2017 ou 2018 e eu pensei, cara, não tem como eu levar esse livro pra faculdade, né? Na época eu estava na faculdade. Pensei, vou ler durante as férias. Então, quando a minha família foi pra praia e eu fui junto, eu pensei, vou levar esse livro e vou ler em 28 dias. Né? Eu não passei 28 dias na praia, mas foi quando meus pais falaram, nós vamos pra praia, eu pensei, eu vou levar esse livro pra ler lá. Né? Eu levei, separei que eu tinha que ler mais ou menos umas 40 páginas por dia pra terminar o livro em 28 dias, e eu li este livro. Incrível, incrível. Eu levo esse livro com muito carinho no coração, apesar da cena que existe no final dele ser terrível, assim, que o Stephen King com certeza tava loucão quando escreveu ela. Mas conhecer os otários, conhecer o Clube dos Otários, ver eles lutando contra o It, ver eles crescendo, o paralelo do eu deles, do crianças com o eu deles adultos, como as relações deles são feitas, como que a amizade deles permanece e como não permanece em alguns momentos, foi muito incrível, assim. Eu acho que o Stephen King, ele escreve personagens muito humanos e foi o que me chamou a atenção em It. Porque é uma história de terror, mas é uma história de terror que fala sobre pessoas. E eu gosto como o Stephen King faz isso nos livros dele. Então tá, pro próximo gênero eu coloquei thriller psicológico / suspense. Por que eu fiz isso? Pra eu poder selecionar 2 livros. Né? Na verdade, eu selecionei uma trilogia e um livro, que são, então, Confissões da Kanae Minato e a trilogia Millennium, do sueco Stieg Larsson. Vou falar de Confissões porque ele é mais leve. Eu comprei esse livro no impulso faz um tempo já, acho que foi numa Black Friday da vida de 2018, 2019. Não, acho que foi 2018. Eu comprei porque eu achei ele fininho e porque era de uma autora japonesa. Aí, beleza, fui ler e eu fiquei tipo, meu Deus, que história é essa? Essa professora vai se vingar dos seus alunos que mataram sua filha. Como? Como é que isso vai acontecer, né? Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei pra ler esse livro, que é essa história. Né? Uma história de vingança. E assim, o livro ele é dividido em alguns poucos capítulos e cada capítulo vai ser de um ponto de vista de um personagem. A gente vai conhecer os acontecimentos da história sob vários pontos de vista. E não tem como ser um livro feliz. É impossível. Assim, se você pega esse livro achando que vai dar coisa boa, não vai dar. Você vai pegar esse livro pra ficar deprimido. Então não leia este livro num dia que você estiver mal. Leia esse livro num dia que você estiver bom, tá? Porque é muita desgraça acontecendo ao mesmo tempo em um livro tão pequeno, né? Japoneses. E essa autora, agora essa edição minha é a antiga. Eu sei que relançaram o Confissões da Kanae e lançaram mais 2 livros dela que eu vou querer comprar. Eu não sei se vou me desfazer dessa edição antiga pra comprar a nova, mas depois eu penso sobre isso. Só que essa mulher me chamou muito a atenção com essa história, porque é uma história diferente. É uma história, assim, que vai provocar indagações ao mesmo tempo que vai te deixar mal, sabe? Eu gosto desse tipo de história. Então, fica aqui de recomendação. E daí eu coloquei também a trilogia Millennium, do Stieg Larsson, que é composta por
Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo, A Rainha do Castelo de Ar. Eu vou estar falando só da trilogia original. Você, por favor, não venha mencionar o nome daqueles outros livros escritos após a morte do Stieg Larsson, porque eu não gosto deles. Esse livro que eu ganhei de presente do meu padrinho e foi uma coisa que eu não tava esperando, assim. Foi um dia que ele me deu e falou, tipo, toma aí, lê esse livro que é muito bom, né? Essa trilogia é muito boa. E eu acho que eu tava, o quê? No meu segundo ano do colégio. Eu li esse livro bem novo, assim. E tá até marcado aqui. Ai, que legal, eu gosto quando os livros ficam assim. E Os Homens que Não Amavam as Mulheres, ele me encantou de um jeito assim que eu não saberia explicar na época, hoje eu consigo. Aqui a gente tem uma personagem feminina incrivelmente forte, incrivelmente, assim, inspiradora em certos aspectos. Ela é problemática no sentido de, tipo, ela tem muitos problemas na vida dela, mas eu gosto como o autor trabalha e como ele não resume essa personagem aos problemas dela. Sabe? Como ela é uma personagem ativa e como que ela lida com as coisas. Eu gosto, acho ela diferentona, assim. Ela é cativante, de certa forma. Né? Em toda a sua seriedade, a Lisbeth Salander, ela é incrível, assim. E a própria história de Os Homens que Não Amavam as Mulheres é muito incrível. Né? Quando você chega no final e você descobre o que aconteceu, você fica, caraca, que loucura. Eu não lembro muito dos outros dois, mas Os Homens que Não Amavam as Mulheres ficou na minha cabeça por muito tempo, quando eu era mais nova. E essa trilogia como um todo eu amei. Se você não conhece ela e você ficou confuso com relação ao que eu disse sobre os outros livros eu acabar não gostando, é porque assim, ó, o Stieg Larsson, ele morreu antes de finalizar a série. Não ia ser uma trilogia, ia ter mais livros depois disso. Mas ele acabou falecendo muito jovem e deram continuidade à série com os manuscritos dele. Porque essa série fez muito sucesso, né? Para um autor da Suécia, é um pouco difícil, assim, ele sair do eixo ali. Então, devido ao sucesso, um outro escritor pegou essa história e continuou escrevendo, né? Com o que o autor tinha planejado, mas acredito que teve muita liberdade criativa também. Só que ficou muito ruim. Eu li o quarto livro e eu fiquei, não vou ler os outros. Eu não quero saber o que acontece. Se você só lê essa trilogia, tá ótimo, tá? Você não vai perder nada. Essa aqui fecha muito bem, tá? Então, eu recomendo demais. Inclusive, em breve, eu quero fazer uma releitura de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Da trilogia inteira. Porque faz um tempo já que eu li. Preciso relembrar a história, preciso reencontrar a Lisbeth, porque só amor por essa personagem. E agora, então, pro gênero da fantasia, eu selecionei 2 livros, mas é porque eu dividi o gênero da fantasia em gênero high fantasy, ou seja, alta fantasia, e gênero low fantasy, que seria baixa fantasia, né? Começando com a low fantasy, nós vamos com o clássico absoluto, que é Harry Potter, né? Eu tenho essa aqui a minha edição em inglês, que foi um dos poucos livros que eu li em inglês, assim, no início da minha vida, e assim, foi uma experiência que, né, Harry Potter. O problema de Harry Potter pra mim é que eu conheci os filmes antes. Então é muito difícil. Quando eu leio os livros, eu não imaginar as coisas como estão nos filmes. Mas, cara, eu não sei exatamente o que falar sobre Harry Potter. Todo mundo conhece, né? É um dos livros favoritos de muita gente. É uma história, assim, que abraça as pessoas, apesar dos pesares, né? De sua autora, não é mesmo? Mas é uma história, assim, incrível que, cara, leva as pessoas pra literalmente outro mundo. Um mundo rico, complexo, com personagens incríveis, com um vilão incrível. Não preciso me estender muito pra falar de Harry Potter para as pessoas, né? Todo mundo que leu aí sabe como que funciona a experiência de ler Harry Potter, menos a geração Z que acha que Harry Potter é cringe. Então é com certeza uma das minhas fantasias favoritas da vida. Eu amo Harry Potter. Amo esse mundo, amo todos os detalhes que tem nele. E é isso, né? Não vou me estender muito que todo mundo já sabe. Mas aí, para High Fantasy, eu selecionei então As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do nosso amado George Martin. E bom, As Crônicas de Gelo e Fogo teve a série, né? Eu acho que eu também não preciso me estender muito com relação a isso, mas assim, eu lembro que eu tentei ler A Guerra dos Tronos uma vez quando eu era mais nova, não rolou sentimento porque eu achei muito grande. Não é que eu não achei muito grande, mas é que como eu peguei emprestado o livro pra ler, eu não consegui deslanchar na leitura, sabe? Porque eu achei que ia demorar muito tempo pra ler e eu queria devolver logo o livro pra pessoa. Então eu devolvi, eu li o que? Umas 100 páginas na época, devolvi. Anos depois, eu comprei os livros e eu li. Eu tenho o vídeo de todos os livros de Game of Thrones, então se você quiser olhar, fique à vontade. Essa minha edição aqui, ela tá toda acabada, né? Tem uma história por trás disso? Tem uma história por trás disso. Ela está toda acabada, mas eu tenho uma edição nova aqui, do primeiro livro,
porque eu emprestei pra uma pessoa e ela me devolveu destruído. E eu falei, você, por favor, me dê um livro novo. E ela me deu. Mas eu tô mostrando só esse livro aqui pra vocês verem que tem muitas marcações aqui. Eu amo essa história. Eu amo os personagens. O Tyrion é um personagem, assim, que eu vou levar pra minha vida. Eu gosto do jeito que ele é construído, eu gosto do mundo, eu gosto como o Martin escreve as coisas para serem dúbias. Eu gosto, eu gosto muito dessa história. Tanto que a frase que o Tyrion fala pro Jon Snow nesse livro aqui, ela é uma das minhas favoritas da vida. Eu penso muito sério em tatuar essa frase. Gosto muito dessa história, meu Deus do céu. Mas então, continuando, eu separei também o gênero distopia, né, que está dentro da ficção científica, mas eu quis botar esse à parte, porque pra ficção científica eu vou botar outro livro, né, mais diferente. Mas aí, pra distopia, eu selecionei 2 livros também, que foi, então, Os Jogos Vorazes e o 1994. Você pode ver, tem muitos post-its aqui, não sei se vocês vão estar vendo, mas tudo bem. O 1984 é cheio de post-it. Eu adoro essa história. Eu comprei esse livro usado e agora eu estou de olho naquela edição da Companhia das Letras em capa dura. Que livro bonito, misericórdia. Mas vamos lá. Os Jogos Vorazes, ele foi uma experiência muito importante na minha vida. Ai, olha aqui, ó. Minha ficha de leitura. E minha assinatura do livro. Maria Eduarda, 14 de março de 2012. Eu tenho esse livro, vai fazer 10 anos, gente. Ano que vem. Meu Deus. Ai, mas vamos lá. Os Jogos Vorazes, então, eu li a primeira vez em 2012, foi uma indicação de uma das minhas melhores amigas. E assim, eu nunca esqueci. Foi um dos meus primeiros contatos com uma protagonista incrivelmente forte, incrivelmente inspiradora. E uma história que tinha o romance, mas o romance não era o foco. Para uma jovem Eduarda ler Jogos Vorazes em 2012, eu tinha meus 15 anos, foi incrível, assim, poder me deparar com esse mundo, sentir medo, sentir apreensão pelos personagens. Aqui tem um dos personagens que eu mais gosto, que é o Haymitch, que eu queria uma história só com ele, porque eu gosto muito mesmo desse personagem. A Katniss é incrível. Eu gosto como a autora não romantiza os acontecimentos da história, que são bem pesados, e que como o livro não é necessariamente feliz, mas ele é escrito para adolescentes, ele atrai adolescentes, sabe? Então eu gosto dessa ousadia que tem os Jogos Vorazes, tanto que é a mãe das distopias modernas, né? Jogos Vorazes, incrível, maravilhoso, adoro. Mas falando em mãe das distopias, deixa eu guardar minha ficha de leitura aqui, a gente tem também como um dos meus favoritos da vida o 1984, que é realmente, então, uma das grandes distopias da vida das pessoas. Eu gosto muito desse livro. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu li, eu senti muitas coisas quando eu tava lendo. Muitas coisas mesmo. Tanto que eu usei 3 cores diferentes de post-it. Foi a primeira vez que eu tentei fazer uma coisa mais complexa. E, cara, 1984 é ótimo, é maravilhoso, perfeito. Eu lembro que eu comecei a ler e o primeiro capítulo já me deixou impactada. Então, eu levo 1984 com muito carinho. Eu quero reler em breve. Quando eu digo em breve, é daqui uns 10 anos, tá, gente? Um período de agora até 10 anos é em breve pra mim, tá? Cara, eu sou apaixonada por essa história, sério. Eu gosto dessa edição meio clássica, assim, dele, toda recortada e tal. Eu levo com muito carinho 1984. E a última categoria, que, por ser a última, não é a menos importante, é a ficção científica. Esse ano que eu tô me aventurando mais, né? Eu já li 2 esse ano, e uma delas é a minha favorita, que é, então, Flores para Algernon, do Daniel Keyes, não sei como se pronuncia, que foi o evento do ano, não é mesmo? Esse livro foi o evento do ano passado, na verdade, porque eu li atrasada, mas tudo bem. Eu não vou nem me estender muito em Flores para Algernon, porque várias pessoas já leram, mas é uma experiência emocional bastante forte, eu acho. É um livro que fala sobre muitas coisas, e é um livro que fala principalmente sobre a importância das emoções e do apoio que um ser humano merece, sabe? E como todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. E, cara, e o dilema que aqui é proposto, né, com o Charlie, com a mudança do QI do Charlie, ela é muito boa, a ideia, e ela traz muitos questionamentos e muitas reflexões que eu gosto muito, e eu chorei nesse livro. Já falei várias vezes, mas eu sempre choro quando eu penso na última frase. Que é muito triste. Tô chorando internamente, no caso, né? Gente, então foi isso. Esses foram os livros dos meus gêneros. Não, pera. Então foi isso. Esses foram os livros, os meus livros favoritos de cada gênero. Você não precisa, se você quiser, né, comentar aqui embaixo os seus livros favoritos de cada gênero, não precisa ser dos gêneros que eu selecionei aqui.
Se você gosta, por exemplo, de romance, você pode dizer: o meu livro favorito do gênero romance é tal livro, tá? Eu só selecionei os gêneros para esse vídeo que eu mais leio. Então, sinta-se à vontade para você comentar aqui embaixo. Se você se interessou por qualquer livro que eu mencionei aqui no vídeo, você, por favor, considere adquiri-lo com o link que eu vou deixar aqui na descrição da Amazon. Fazendo isso, você ajuda o canal a ganhar uma pequena comissão sem pagar nada, mas por isso eu sempre esqueço de falar isso no início do vídeo. Que maldição, mas tudo bem. E foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você no próximo vídeo. E tchau, tchau.